Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Você que nos acompanha, nós já estudamos juntos os primeiros 9 capítulos de João e todo o Evangelho de Mateus. Você pode encontrar aqui no canal os vídeos sobre cada capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Jesus está conversando e nos contando um pouquinho sobre as verdades espirituais usando coisas do cotidiano, parábolas. Isso é uma parábola. Parábola é quando Jesus conta coisas do céu, coisas superiores, usando as coisas que nós conhecemos. Como essa era uma sociedade agrícola e pastoril, ele traz exemplos da agricultura e do pastoreio. Nesse momento, vamos lembrar que Jesus estava numa sequência de uma conversa. Ele havia curado um homem que era cego de nascimento e essa cura aconteceu num sábado e então aconteceram diversos eventos relacionados a essa cura, questionamentos, houve um inquérito a respeito desse homem, o homem foi expulso pelas autoridades religiosas, se reencontrou com Jesus, declarou a sua fé em Jesus Cristo. Jesus fez um ensino sobre cegueira espiritual e então chegamos ao capítulo 10, nesse ponto onde ele emenda, lembrando que a divisão em capítulos e versículos ela não faz parte do texto sagrado, do texto original. Essa divisão é um recurso didático para nós, para o nosso estudo. Então esse texto, o 9 e o 10, são na verdade um conteúdo só, é um conteúdo contínuo. Jesus está conversando e a conversa vem do 9 e emenda aqui com o 10, onde ele diz isso, né? Lhe digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas por cima da cerca é ladrão, né? É o assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão desconhecidos, antes fugirão dele, pois não reconheceram sua voz, não reconhecem sua voz. A figura do pastoreio de ovelhas, ela é uma figura muito frequente na Bíblia, já desde o Antigo Testamento. A ovelha é um animal que tem características tais que tornam ela apta para ser usado como metáfora para o discípulo de Deus, de Jesus Cristo, para o seguidor do caminho de Jesus. Então ele está falando aqui essa metáfora sobre ovelhas, mas ele está falando sobre pessoas, sobre discípulos. Então ele fala, olha, tem gente que vem para se encontrar com as ovelhas no ambiente das ovelhas, que passa pela porta. O que é o passar pela porta? É alguém que entra abertamente, alguém que entra de maneira reconhecida, alguém que entra de maneira correta, talvez até oficialmente. E há aqueles que tentam acessar as ovelhas por caminhos ocultos. Isso seria como num grupo de pessoas que seguem a Jesus. Esse grupo tem seus líderes, tem seus professores, tem aquelas pessoas que estão abertamente falando e se sujeitando, inclusive, ao questionamento. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser submissos uns aos outros. Então, pessoas que abertamente falam de Jesus, que abertamente falam da Bíblia, estão sujeitas também ao questionamento, estão sujeitas também a serem apontadas. Olhe lá, aquela pessoa está ensinando alguma coisa, será que está correto? Será que isso que essa pessoa ensina está de fato na Bíblia? Podemos conferir? E há aqueles que tentam ganhar o coração das pessoas com objetivos escusos, atrás de poder, atrás de dinheiro, atrás de influência, mas não fazem isso abertamente, exatamente para não serem questionados. Eles vêm pulando a cerca, eles vêm passando por caminhos escondidos, não passam pelo porteiro, não entram abertamente no ambiente das ovelhas, mas vêm tentando contornar e cercar. Esses não são os pastores das ovelhas, esses não são os que cuidam das ovelhas. A função do pastor, no caso das ovelhas, estou falando literal, tá? Quem tem ovelhas, quem tem um pasto e alguém que pastoreia, a função do pastor é cuidar das ovelhas. Ele é aquele que cuida. Então, quando essa metáfora é trazida para a liderança religiosa, para a vida de fé, o pastorado é exercido por aqueles que cuidam do rebanho que pertence ao Senhor. O pastorado não é uma forma de oprimir, porque o pastor não oprime as ovelhas, ele cuida dela.
delas. Ele conversa com elas, como diz aqui, chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. O que é o conduzir para fora? Leva as ovelhas do seu ambiente de permanência, o aprisco, para o pasto, para o campo. Dá alimento para as ovelhas. Ou seja, cuida delas, não só no ambiente onde elas estão guardadas, mas também no campo onde elas vão se alimentar. Depois de reuni-las, vai adiante delas. Outra característica da liderança, a liderança vai adiante. A liderança, o líder, é aquele que primeiro toma sobre si aquele encargo que é oferecido também a outros. O líder não é aquele que manda e diz, vão. O líder é aquele que diz, venham comigo, eu já estou indo. Se ele manda alguém a algum lugar, ele mesmo é alguém que vai a lugares. Por exemplo, vamos falar sobre a missão cristã, sobre as pessoas que vão para povos distantes. Esses que vão, eles são os líderes. Eles estão indo adiante. Então o fato de eles irem dá a eles uma autoridade para nas suas comunidades, tanto as de origem quanto aquelas onde eles chegam para formar comunidade, dá a eles uma autoridade de ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque eles são as pessoas que estão indo, estão liderando pelo exemplo. Então, segue o texto sagrado. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele explicou. Jesus era extremamente didático. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Vejam que primeiro, ele usou a metáfora do pastor. Ele era o pastor, né? Ele falou quem era o pastor e quem não era o pastor. Havia o assaltante, havia o pastor. Agora ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Nessa parábola aqui, não adianta a gente tentar pegar cada elemento, cada símbolo da parábola e aplicar uma realidade específica e tentar fazer quase que um dicionário da parábola. Parábolas não funcionam assim. Parábolas ilustram grandes verdades. Elas são para ilustrar grandes temas da vida cristã. Então Jesus aqui aparece como a porta, daqui a pouco ele já aparece como o pastor das ovelhas. Então a ideia é compreender o sentido maior dessa parábola. E ele falou, olha, eu digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, aqueles que vinham pulando a cerca. Mas as ovelhas não os ouviram. Preste atenção nisso. Quem é discípulo do Senhor Jesus, o discipulado gera discernimento. Você lembra que em alguns vídeos eu já lhe mostrei a diferença entre a multidão e o discípulo? A multidão é aquele bando de gente que rodeia Jesus, que acha interessante o discurso dele, que hoje está com ele, mas amanhã não está. O discípulo é aquele que caminha com ele. A ovelha, ela é a figura do discípulo. Então, se o discípulo caminha com Jesus, hoje, eu e você, como é que nós caminhamos com Jesus? Bom, nós precisamos ouvir a voz dele. Eis aqui a sua palavra. Estamos estudando, precisamos conhecer a voz de Jesus. Precisamos orar, precisamos praticar aquilo que nós lemos na palavra de Deus. E assim nós conheceremos e reconheceremos a voz de Jesus, por assim dizer. A voz seria o conteúdo de Jesus. E se alguém vier para nós com um outro conteúdo, nós rechaçamos, dizendo, não, esse conteúdo não é conteúdo de Jesus. Por isso que as ovelhas não seguem os falsos pastores que vieram antes de Jesus e os que vieram depois também. Porque, aliás, se você não sabe disso ainda, antes de aparecer Jesus Cristo e depois dele e até os dias de hoje, em Israel apareceram inúmeros falsos messias que não cumpriram as profecias e que as profecias não foram cumpridas contra eles, porque o Messias não só cumpriu profecias, mas profecias foram cumpridas contra o Messias. Como, por exemplo, a forma em que ele foi morto, os eventos que aconteceram enquanto ele estava crucificado, por parte dos seus agressores, dos seus executores, são eventos proféticos que foram então cumpridos contra o Messias Jesus Cristo. E antes dele vieram muitos dizendo que eram o Messias, a Bíblia inclusive relata alguns deles, e as ovelhas não os seguiram. Multidão não conhece a voz de Jesus. Multidão não conhece o conteúdo dele. Então, saia da multidão e venha para o grupo dos discípulos para caminhar com Jesus, para você não ser enganado. E fala assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa tem movimento, tem liberdade e encontra vida. O pasto para a ovelha é vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz.
Essa figura aqui do ladrão, ela tem sido muito usada ao longo da história cristã também, com uma compreensão maior. Quem seria o ladrão? Em última instância, não seriam seres humanos falsos messias, mas seria o próprio inimigo das nossas almas, aquele que é conhecido por títulos como o inimigo, o adversário, o acusador, palavras que nos idiomas antigos são Satanás, Satã, demônio, Lúcifer, que é um termo que nem está na Bíblia, né, mas é um termo latino que quer dizer aquele que traz a luz. Então esse seria o ladrão, né? Então o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, e é isso que ele tem feito na Terra e procurado levar as pessoas a fazerem, né? São seres humanos que acabam fazendo isso. Mas Jesus, que é a porta das ovelhas, por onde as ovelhas passam, e é o próprio pastor, ele veio para dar vida, e não só vida, vida em abundância. Na minha tradução aqui traz uma vida plena que satisfaz. Na tradução Almeida, por exemplo, traz vida em abundância. Falando sobre tradução, nós já falamos em diversos vídeos aqui, já foi tratado sobre diferentes traduções da Bíblia. Aproveite, dê uma olhada nesses vídeos. Aproveite e conheça o restante do material do canal. Existem playlists. Se você não sabe como acessar uma playlist, é assim. Se você está olhando o nosso canal e você tocar onde está escrito ali Carlos, Estudamos a Bíblia, vai abrir uma outra tela. Em algum lugar em cima vai estar escrito playlists. Você toca lá e vão ter umas caixinhas. Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Pergunte ao Carlos. Você toca na caixinha e aí então abrem todos os vídeos dessa sequência. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, tem lá Mateus capítulo 1, capítulo 2, primeiro vídeo, capítulo 3, e assim segue. Há capítulos que tem 3, 4 vídeos, e aí você pode ir conhecendo esses conteúdos. Aproveite que você veio até aqui, se inscreva, ative o sininho. Aliás, outro dia uma pessoa fez uma observação comigo, ela disse, olha, você não fez mais vídeos? Sim, eu fiz, mas eu não recebi nada. E ela descobriu que não tinha ativado o sininho. Então, ative o sininho para ser notificado dos vídeos. Comente, curta, compartilhe, aquelas coisas de internet que ajudam bastante. E volte no próximo vídeo para acompanhar a sequência do capítulo 10, onde Jesus vai continuar explicando, e ele vai agora explicar a figura do pastor. Ele nos explicou as ovelhas, nos explicou a figura da porta das ovelhas, os que não são verdadeiros pastores, e agora ele vai dizer, eu sou o bom pastor. E nós vamos conhecer esse texto no próximo vídeo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!